E quando eu cheguei no hospital, também aquela coisa, um médico, qualquer um, que não sei quem era, que fez o toque e falou, você tem que ir para a sala de parto. Aí eu fui para a sala de parto, aí eu liguei para o obstetra falou, eu chego daqui a 1 hora ou 2 horas. E eu tinha pouquíssima dilatação, eu encostei no microfone, eu tinha pouquíssima dilatação e contrações bastante seguidas. Igualzinho meu, muita contração e não dilatava. E aí esse médico que estava monitorando os batimentos da Fran, ele falou, isso aqui não tá legal, não, porque... Nossa, mas assim, desse jeito? Não, desse jeito, juro por Deus, desse jeito. E isso há 11, 12 anos, né? 12 anos que ninguém, não se falava de violência obstétrica, não se falava de nada disso, era o que era, apanha aí e se vira. Vamos jantar, empurra. Não sobe, porra. A viadinha, ela não faz, essa poça fica... O útero é uma putaria. Contração é ruim. Eu tinha alguns motivos para não falar. Além de não estar bem emocionalmente, eu não queria a imagem da minha filha exposta desse jeito. Num contexto de que a chegada dela foi horrível. Te choca o que você acabou de assistir? Já ouviu falar em violência obstétrica? Para muitas mulheres, o parto é a realização de um sonho e é guardado com muito amor, mas em questão de segundo pode virar um pesadelo, quando a dignidade dessas mulheres é violada através da violência obstétrica. Os relatos passados, por exemplo, são de personalidades super famosas. A Raíssa Buque, como é conhecida, é uma influenciadora que tem mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, submetida a uma cesárea que ainda não era indicada. Já Paola Corosella é uma renomada chefe de cozinha e ex-jurada do programa MasterChef Brasil. A Chantal Verdelho é empresária e influenciadora digital que, em 2021, tornou público em uma entrevista para o Fantástico denunciando a violência obstétrica que sofreu durante o seu parto. Se até mulheres super famosas que possuem inúmeros seguidores enfrentam a violência obstétrica, imagine quantas outras mulheres que não têm nenhum tipo de notoriedade enfrentam isso todos os dias de forma calada. Para trazer uma visão técnica e especializada sobre esse tema tão delicado, convidamos um profissional com anos de experiência. Conversamos com o ginecologista Dr. Rogério Fenilho. A violência obstétrica é qualquer ato que seja realizado sem a anuência, sem a concordância da gestante, que pode ocorrer durante a gestação, durante o parto ou após o parto. Então a gestante ela tem que ser orientada e alertada de tudo o que vai acontecer durante o parto. Ela deve ser orientada quanto aos seus direitos e as obrigações que os médicos têm, mas ela tem que concordar, por exemplo, com um plano de parto antes do parto, com tudo que vai ser feito para que o obstetra possa fazer. Então qualquer coisa que fuja desse comum acordo é considerado violência obstétrica. Quais os tipos de violência obstétrica? Ela pode ser de forma verbal, essa violência verbal ela poderia ser uma não orientação ou não manifestação dos direitos da gestante. Ela pode ser física, por exemplo, com manobras ou aplicação de drogas em que ela não esteja de acordo. Por exemplo, o toque vaginal repetido, a manobra de Christeler, que é para sair o bebê durante o parto, seguidas aplicações de drogas para estimular as contrações uterinas, que podem ser vaginais ou endovenosas. Ela pode ser também emocional, trazendo um ambiente de pressão para a gestante sobre resultados, dizendo, por exemplo, que ela não está colaborando, que desse jeito não vai dar certo, esse não é o tipo de abordagem correta. Ou pode ser uma violência também institucional, ou seja, o hospital ou a maternidade não cria um ambiente adequado para a gestante, por exemplo, colocando um pronto-socorro geral junto com a gestante, não um pronto-socorro adequado, onde ela possa ficar isolada em trabalho de parto, internando ela junto com outras patologias, pacientes que se submeteram a cirurgias gerais, etc. A instituição não respeita, nesse caso, o direito da gestante e acaba se configurando também numa violência obstétrica. O que a legislação e as boas práticas médicas dizem sobre isso? Na verdade, o que a legislação prega é um atendimento digno e humanizado para a gestante. Isso está previsto tanto nas sociedades específicas médicas, como a Febrasgo, como também na legislação médica via AMB. Existe um direito, por exemplo, a um acompanhante no parto, é a lei número 11.108 de 2005. Essa lei, ela lista todos os direitos da gestante, todos os direitos que podem acontecer desde o pré-natal até basicamente o puerpério, um consentimento informado para a gestante, ou seja, no momento da internação ela tem que receber uma carta dizendo tudo o que vai ser feito, tudo que ela tem direito para que ela seja informada a respeito disso.
e uma informação clara e respeitosa acerca do tratamento. Ou seja, cada passo que for dado, isso aí não é só na obstetrícia, é na medicina como um todo, mas é preciso exemplificar durante a internação, ou mesmo durante o pré-natal, tudo o que vai ser feito, cada passo que vai ser dado e o porquê. E é preciso ter o de acordo dessa gestante para que isso não configure uma violência obstétrica. Quais as consequências físicas e emocionais para as mulheres que passam por essas situações? Consequências, primeiro, emocionais, né? O pré-natal ele requer um pouco de equilíbrio para que basicamente a situação não saia de controle, para que ela possa ter basicamente uma boa alimentação, uma tranquilidade para lidar com a gestação, com os sintomas. O estresse nessa fase pode levar ao aumento do índice de abortamentos ou aumento de índices basicamente de doenças como diabetes e hipertensão arterial específica da gravidez. Durante o parto em si, é preciso que tenha tranquilidade, né? O corpo funciona como se fosse um reloginho, né? E se ela não é bem orientada, se ela é acuada, por exemplo, isso acaba em distócias de parto que podem culminar numa cesariana desnecessária ou mesmo episódios de estresse que podem levar a patologias obstétricas como hipertensão arterial, como outras situações que podem agravar o quadro da gestante, muitas vezes culminando numa antecipação de parto desnecessária ou mesmo uma mudança de via de parto para cesariana, quando muitas vezes o parto normal seria plenamente possível. Isso traz prejuízos tanto para a gestante quanto para o recém-nascido, que pode, por exemplo, culminar num parto prematuro, levando a algumas consequências em relação ao desenvolvimento do bebê. O que as gestantes podem fazer para se proteger? Para quem denunciar os casos de violência obstétrica? O caso de violência obstétrica a nível de SUS deve ser denunciado ao 180, que é a ouvidoria do SUS, mas é preciso que a gestante, no momento do pré-natal, se informe com seu médico, esteja onde ela estiver, em que tipo de instituição ela estiver, seja no SUS, seja no ambiente privado, sobre todos os seus direitos, né, e deveres como gestante, para que não fuja nada sob controle. A nível do SUS, você tem esse telefone 180, que é o telefone de denúncias. A nível privado, você tem sempre, basicamente, os hospitais têm um setor de ouvidoria ou mesmo denunciar a comissão de ética do hospital, que é um braço do CRM dentro do hospital, denunciar alguma conduta inapropriada que o médico tenha tido. Essa comissão de ética ela tem o dever de informar a diretoria sobre o caso e abrir uma sindicância que vai envolver todos os profissionais que cuidaram da gestante, como, por exemplo, a própria gestante. No relato dos casos, isso pode acabar numa denúncia e mesmo punição para a equipe médica ou de enfermagem. Mas antes de denunciar, é preciso que a gestante conheça os seus direitos, manifeste aos médicos que conhece o seu direito, diga claramente que não aceita determinadas práticas. Um bom acordo é sempre melhor do que uma boa briga. Então, desde que ela manifeste e obtenha o de acordo, isso sempre tende a ter um caminho mais conciliador. Os médicos também têm que conhecer os seus direitos perante a gestante. Essas normas estão nas práticas ensinadas hoje nas faculdades de medicina e nas residências médicas de ginecologia e obstetrícia. E a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, tem em seu manual um conjunto de normas e medidas do que é facultado ao médico agir sobre a gestante em relação aos direitos. Então, isso já está bastante explícito. Eu acho que todos devem conhecer, o médico e a gestante, as práticas para evitar conflitos e desfechos desfavoráveis desnecessários. O Brasil tem avançado na luta contra a violência obstétrica? Existem políticas públicas ou treinamentos médicos para reduzir esses casos? De políticas públicas, eu acho poucos os avanços. Na verdade, o que acaba acontecendo são as leis de proteção à mulher, de uma maneira geral, mas eu acho que o que mais tem evoluído são os treinamentos, como eu mencionei, dessas sociedades. Eu acho que vários organismos, várias ONGs procuram informar as mulheres sobre os seus direitos. Essa informação está mais do que divulgada. Existem ONGs ou sociedades de leigos que fazem isso. Os hospitais, eles têm adotado uma prática de fornecer à gestante um conjunto de normas às quais elas têm direitos durante a internação, e o treinamento dos médicos já faz parte isso das faculdades, da residência médica em ginecologia e obstetrícia e mesmo da normativa dos hospitais, informar e conceder informações por escrita aos médicos, avisando e alertando sobre os direitos que ele tem. Esse conjunto de fatores
levou a avançar. Não há uma legislação específica no país sobre isso, pelo menos eu não tenho conhecimento, mas em relação à orientação de normativas, tanto de um lado da gestante quanto de outro no médico, isso já está bastante rotineiro e bastante avançado. Agora, de um olhar antropológico. O parto não é simplesmente um evento meramente biológico, mas sim um evento social, cultural e até mesmo religioso para algumas culturas. Tomamos como base o povo típico da Nova Zelândia, Maori. Na tradição Maori, o parto é visto como uma ligação espiritual entre a mãe, o bebê e a terra, Papatu Anaku, a deusa mãe da terra. O nascimento representa um ciclo sagrado da vida e é cercado de ritos espirituais e práticas ancestrais. A placenta é enterrada na terra como um ato simbólico de conexão do bebê com seus ancestrais e com a terra natal. A presença de mulheres mais velhas da comunidade, como as Kuya, e a realização dos cânticos Karakia são práticas comuns para proteger espiritualmente mãe e filho. O povo Maori tem como ponto primordial da sua cultura o parto. Agora, imagine só, se nesse contexto um médico, por pura imperícia, cometer uma violência obstétrica. A antropologia nos mostra que tal violência não é meramente individual, mas sim uma construção social que desrespeita o parto como rito cultural e espiritual. E ignorar esse momento tão especial para tantas pessoas é meramente transformá-lo em um procedimento frio e que muitas vezes traumatiza. Quer falar sobre números? Apenas 5% das mulheres têm partos vaginais sem nenhuma intervenção, enquanto 52% das mulheres no Brasil têm partos cesarianos. Esses números são um reflexo da falta de informação e do consentimento inadequado quando se trata da mediação no corpo das mulheres. E o que você, como futuro médico, pode fazer para realmente contribuir de forma positiva? Garantir o contato pele a pele entre mãe e bebê, incentivar o aleitamento materno na primeira hora de vida, clampear o cordão umbilical de forma tardia e postergar procedimentos de rotina. A violência obstétrica é uma realidade, mas você não precisa fazer parte desses números.